17, a partir do verso 8, diz assim, ó: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete-a a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, na semana passada falamos de guerra. Falamos um pouco sobre a batalha de Davi e Golias. E falamos, e aprendemos como devemos guerrear, como devemos nos portar em meio à guerra. E uma das coisas que mais me marcou naquela pregação, não sei você, é o poder da ação. O quanto nós precisamos ter atitude, ter uma ação, verdadeiramente uma ação. Nessa semana, impactado ainda com a palavra, porque Deus falou muito comigo com essa palavra. Na verdade, eu estou ruminando a palavra de 1 Samuel 17. E, na verdade, eu estou até escrevendo um livro, inspirado pelo pastor João. Estou escrevendo um livro acerca da vida de Davi. E essa semana eu fiz um gifzinho, um videozinho pequenininho, e escrevi assim, não sei se alguém viu: oração. Eu até esqueci de passar para a Vanessa para botar aqui. Aí frisei lá, dentro da palavra oração, a palavra ação. E escrevi uma combinação perfeita, oração com ação. Porque é uma verdade, irmãos, nós precisamos ter muita ação, muita iniciativa. E nesse texto que nós lemos, ainda falando de guerra, tempos depois, eu estava estudando acerca do tempo, tem uma certa discordância entre alguns historiadores, mas aproximadamente ali 1 ou 2 meses depois, que, como eu falei, tem uma discordância, mas alguns meses depois de sair do Egito, o povo de Israel chega em um lugar chamado Refidim. E ali, o texto diz que Amaleque veio para guerrear contra Israel. Repare, foi Israel que foi guerrear contra os amalequitas? Não. Isso é uma coisa que eu observei nesse texto, irmãos. Você pode não querer guerra, mas a partir do momento que você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você já está entrando numa guerra. Que você está dando as costas para o seu antigo time, onde você era o camisa 10, e agora você é o camisa 10 do céu. Nisso você já entra numa guerra, querendo ou não, irmãos. Querendo viver em guerra ou não, você já está numa guerra. E nós precisamos, como o bispo falou aqui, nos posicionar, ter ação, atitude. E o texto diz que o povo tinha saído do Egito, logo depois, alguns meses depois, chegaram em Refidim e ali enfrentaram os amalequitas. Moisés foi para o cume do outeiro, uma pequena elevação, um pequeno monte, e ali ele levantava as mãos, e quando ele levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia na guerra. Mas quando ele abaixava as mãos, porque as mãos cansavam, os amalequitas, Amaleque prevalecia. E Arão e Hur estavam ao lado de Moisés. E ali, naquele momento, eles pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, ou encostado, no original dá a entender que é meio que escorado, mas Arão e Hur, cada um de um lado e outro do outro, sustentam as mãos de Moisés.
E os amalequitas não tiveram chance contra o povo de Deus. E o povo de Israel, ali, eles prevaleceram contra os amalequitas. Mas pastor, de novo, falar de guerra. Eu quero falar de guerra, porque, irmãos, quando eu não estou em guerra, eu fico, não despreparado, não vou usar esse termo não, mas eu fico à vontade. Quando eu não estou em guerra, eu fico mais, vou usar o termo do bispo aqui, porque casou mais do que a palavra que eu ia usar. Ficamos distraídos, irmãos. Mas quando nós estamos em guerra, precisamos ficar preparados o tempo todo. Atentos o tempo todo, porque pode vir a bala, pode vir uma bala perdida, pode vir um canhão, pode vir um avião, pode vir a tropa inimiga, pode vir um inimigo ali. Eu preciso ficar atento. Quando estamos em guerra, precisamos obrigatoriamente ficar atentos. Por quê? Porque mesmo estando em guerra, distraídos, morremos fácil. Somos alvo fácil, irmãos. Se você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você está distraído, cuidado. E às vezes as pessoas pensam, poxa, por que nada na minha vida dá certo? Porque você está distraído, levando burdoada para todos os lados, e não consegue entender que é uma guerra, e você precisa se posicionar, e usar as armas certas. Todos nós fazemos parte do exército de Cristo, amém? Todos nós, de alguma forma, fazemos parte dessa equipe, vamos chamar de equipe. Porque se eu tiver que dar um título para esse tema, é uma equipe de sucesso, irmãos. Uma equipe de sucesso, ou um exército de êxito, como você preferir. Sabe por quê? Porque ninguém conquista nada sozinho, irmãos. Tolo é o homem que acha que sozinho ele vai conquistar. Tolo é o homem que acha que sozinho ele vai prosperar e vai fazer tudo. Não preciso de ninguém, irmãos. Como eu preciso de você? Como nós precisamos uns dos outros. E precisamos muito uns dos outros. Mais do que pensamos. Então, não tem como olhar para Moisés, Josué, Arão, e os homens, que a Bíblia não relata os nomes, e os homens que estavam com Josué na frente de batalha, e não ver como uma equipe. O que fez de Moisés, Josué, Arão e uma equipe de sucesso? Primeiro, todos sabiam a sua posição ou onde atuar. Repare que era uma guerra. Todos foram pegar a espada, irmãos? Não. Josué, recebendo a ordem do líder dele, Moisés falou, Josué, escolhe homens e vai para frente de batalha. Eu vou para o cume do outeiro, vou ficar em cima do morro lá e vou ficar com as mãos levantadas. Mas Moisés não foi sozinho, estava com Arão e Hur. Cada um tinha sua função. O que forma uma equipe de sucesso é cada um saber qual a sua função. Não responda para mim, responda para você. Qual a sua função aqui hoje? Qual a sua função aqui hoje? Minha função aqui hoje é sentar na cadeira e ouvir a palavra. É só isso que Deus tem para você? Nós estamos numa guerra, irmãos. Irmãos, essa semana, o senhor vai falar do jejum mais tarde, não é? Daqui a pouco vai? Nós estamos numa guerra. Não tem como encarar essa semana até o próximo domingo achando que é uma semana comum, que são dias normais. Irmãos, nesse exato momento existe uma guerra no mundo espiritual pela sua vida, pela minha vida. Existe uma guerra espiritual usar o termo, pelo trono da nossa cidade. Pela cadeira dos vereadores do prefeito. Existe uma guerra nesse exato momento. E como nós estamos? Estamos preparados para a guerra que veio o inimigo. Lá em cima a gente fica eu e Kelly brincando de lutinha às vezes. E às vezes eu falo para ela, pode vir, sem perder a amizade. Brincando, eu e ela. Irmãos, nós estamos preparados na posição de guerra, ou nós estamos? Vai dar tudo certo. Como nós estamos, irmãos? Nós estamos entendendo a nossa posição, onde Deus quer nos usar, ou nós estamos fazendo uso daquele versículo famoso de Isaías 6, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes, irmãos, ou quase sempre, nós somos tão cruéis,
que começamos a transferir responsabilidades que são nossas. Vamos imaginar comigo aqui, era uma guerra. Imagina se Moisés fala assim, ó, Josué, vai lá, ó, vai guerrear, tá tudo certo, Deus é contigo, varão, aleluia. Aí Josué pergunta, mas Moisés, o que você vai fazer? Eu vou para casa dormir. Você não vai guerrear, Josué? Vai lá, o Senhor é contigo. Não. Um estava na frente de batalha, e outro estava com as mãos erguidas, levantadas. Outros dois estavam erguendo e sustentando as mãos do líder. Irmãos, nós precisamos saber qual a nossa função, qual o nosso papel nessa guerra. Eu te falei que hoje uma função dessa guerra, específica da política, porque é uma guerra. Você concordando ou não, irmãos, é uma guerra. Eu sei que muitos não gostaram da palavra que eu dei. Eu vim preparado para reagir ou não reagir o bico torto de alguns. Não me importo com isso. Um dos papéis da igreja é te instruir. O nosso papel como pastores e líderes é fazer você ser instruído. Então nós não nos preocupamos com isso. Eu, pelo menos, não me preocupo com as críticas. E o bispo também falou isso aqui mais cedo. Mas eu e você precisamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Será que Deus te chamou para ficar dormindo no banco de uma igreja? Será que Deus te chamou para ficar assistindo de camarote? Irmãos, um estava com as mãos erguidas, outros dois sustentando as mãos erguidas, e o outro estava na guerra com outros homens. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus conta comigo, com você. Deus não vai deixar de ser Deus se você virar as costas para Ele, irmãos. E Deus chamou você para uma coisa, a Vanessa para outra, a Vanusa para outra, o Marcelo para outro, o pastor Jetson para outra, o Geraldo para outra, mas Deus nos chamou, todos nós. Nós não precisamos ser igual a ninguém, mas de uma coisa que eu te afirmo, Deus te escolheu para uma grande obra. E o que você tem feito dessa grande obra? Primeiro você precisa entender, Deus me chamou para quê? Para fazer o quê? Eu não estou falando de ministério, irmãos, porque muitos têm ministério e outros não. Eu não estou falando de ministério, não, porque você é um missionário, você é um evangelista, você é um pastor. Não, eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando de você se posicionar dentro de casa, como o sacerdote da sua casa, e entender, esse é o meu papel. Eu até ouço a minha esposa. Ouvir a minha esposa faz parte do processo. Ouvir os conselhos da minha esposa, irmãos, a minha esposa é a minha maior conselheira. Tem momentos que eu ouço o que ela fala. E vejo Deus na vida dela a ponto de ouvir e acatar os conselhos dela. Agora, Deus me chamou para ser o sacerdote. Eu sou o líder da minha casa. Você é marido, você é homem. Não perca a oportunidade de exercer o seu papel dentro de casa. Você é o marido, você é o homem, você é o líder. Você é o representante legal do céu dentro da sua casa. É você, homem, que precisa se posicionar. Estou te ajudando a encontrar algumas soluções para o seu dia a dia. Você, esposa, não é menor do que seu marido por ele ser o cabeça, não. Muito pelo contrário, acabei de dar um exemplo da minha esposa. Pastora Xana às vezes fala, meu amor, estou orando por isso, vamos esperar um pouquinho mais. Irmãos, eu vejo Deus na vida dela, e quando eu ouço um conselho dela, irmãos, eu levo em consideração. Ela sabe o papel dela, de honrar Deus através do nosso relacionamento. Qual o seu papel no seu trabalho? Dar um excelente testemunho lá. Seus amigos podem roubar, seus amigos podem falar palavrão, seus amigos podem adulterar, seus amigos podem fazer o que eles quiserem, mas você não. Esse é o seu papel, porque você está numa guerra. Suas amigas podem fofocar. O irmãozinho da igreja, nos bastidores, fala mal da liderança, mas você não. Você entendeu o seu papel. Irmãos, imagina o que seria de Josué se Moisés não estivesse com as mãos erguidas. Imagina o que não seria de Moisés se Josué não fosse para frente de batalha. Já pararam para pensar nisso? Então, eu percebo que nós estamos muito longe de entender o nosso papel, a nossa responsabilidade, onde nós podemos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Você tem dons e talentos.
Deus quer usar os seus talentos, os seus dons para abençoar vidas, abençoar pessoas. Irmão, você sabia que eu já ouvi pessoas falando que elas não gostam de servir na igreja porque elas se acham muito boas. Irmão, se você não é capaz de servir pessoas, cuidado. Cuidado. Porque quando nós nos achamos tão bons assim, o diabo vem e puxa o tapete. Você não é tão bom ao ponto de não precisar de ninguém. Irmãos, tem pessoas que entram na igreja e nem cumprimentam a gente. Tem irmãos que ficam de cara emborrada o tempo todo. Irmãos, o bispo gosta muito de falar, a alegria do Senhor é a nossa força. E que alegria é essa que nosso semblante fica sempre fechado? Só não precisa sair dando risada para todo mundo, não. Mas seja simpático. Agrade as pessoas que estão perto de você. Eles estavam numa guerra, irmãos. E eles entenderam a necessidade de cada um entender o seu papel, sua posição. Qual a sua posição? Aonde Deus quer usar a sua vida? É no evangelismo? É onde? É na recepção? É no estacionamento? Irmãos, eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos entender onde Deus quer usar a minha vida e a sua. Não importa quem vai para a frente de batalha ou quem fica com as mãos erguidas. Importa que o inimigo bata em retirada. Sabe por que alguns inimigos da minha vida e da sua não batem em retirada? Porque nós não nos posicionamos. Ficamos sempre, irmãos, tem uma coisa que às vezes eu fico, oh meu Deus, as pessoas não entenderam. As pessoas ficam, ai Senhor, o meu inimigo, oh Senhor, o meu casamento. O que falta no seu casamento é o seu posicionamento. É o seu papel de sacerdote, homem. É o seu papel de ajudador, esposa. Se nós soubermos o nosso papel, a nossa posição, irmãos, dá tudo certo. Eu usei esse exemplo na rede de casais que nós fizemos. Pelé não foi o maior goleiro do mundo. Tafarel não foi o melhor atacante do mundo. Cada um sabia a sua posição. Eu falei, Tafarel, os jovens estão tudo boiando. Esqueci que é da minha época isso. Tafarel foi um dos melhores goleiros, os maiores goleiros do Brasil. Porque os jovens ficaram assim olhando para o outro. Tafarel, o que é isso? Coisa de comer? Cada um sabe o seu papel. Se cada um sabe o seu papel dentro de casa, no trabalho, na igreja, irmãos, nós viramos equipes imbatíveis. Uma coisa que eu tenho observado são os ataques ou os contra-ataques malignos contra a nossa igreja. E vou falar uma coisa para vocês, já vou encerrar. Irmãos, coisa horrível é se sentir sozinho. Eu fui preparado para o ministério por mais de 20 anos. E eu sempre ouvi o meu líder falando uma coisa. Ele sempre falava duas coisas muito para mim, sim, constantemente. O apóstolo Luciano falava. Primeira coisa que ele sempre falava, ainda Jedson, né? Não era pastor. Jedson, aprenda uma coisa. Tem 2 erros que pastor não pode cometer. Tem 2 pecados que pastor ele tem que passar longe. Com dinheiro e com mulher. Porque acaba o ministério do cara. Segunda coisa, aprenda uma coisa. Ministério pastoral é um ministério solitário. E é verdade, irmãos. Mas vou te explicar o solitário que ele quis falar. Ele quis falar que um pastor ele não pode abrir o coração para qualquer pessoa. Um pastor não pode abrir o coração para uma ovelha. Porque a ovelha, e alguns até de forma muito exagerada, acham que pastor é isento de tudo. Pastor Superman, Mulher Maravilha, eu não lembro o nome da outra lá. Pastor é isento de tudo, pastor não peca, irmãos. Nós somos seres humanos igual a você. Agora, o fato de no ministério pastoral dele ser solitário é nesse sentido. Não é no sentido de não poder contar com ninguém. Irmãos, o que seria do povo de Israel sem Arão e Hur? O que seria do povo naquele momento da guerra? Mas pastor, Josué estava na frente de batalha. Moisés estava lá. Mas irmãos, as mãos de Moisés cansaram. O que seria de Moisés? O que seria de Josué? O que seria de todo o povo de Israel se não fosse Arão e Hur?
Mas pastor, a função de Josué era muito mais importante. É que você se engana. As pessoas acham que as funções mais importantes são aquelas que todo mundo vê, que os bispos reconhecem, que os pastores reconhecem, que saem na transmissão, irmãos. Tem coisas que nós fazemos que agradam o coração de Deus e ninguém vê. Talvez, não posso afirmar, eu não sei a qual a distância que Moisés, Arão e Ur estavam de Josué e do povo. Mas talvez o povo, durante a guerra, não tenha ficado, eu acho, né? Não tenha ficado sabendo da função extremamente importante de Arão e Ur. Mas pastor, só sustentaram os braços de Moisés. Eles sustentaram aquilo que estava dando vitória ao povo de Israel. E quando eu vejo um pastor cansado, quando eu percebo que eu estou cansando, eu fico pensando, cadê Arão e Ur? Cadê o povo para ir para frente de batalha? Sabe, a segunda coisa que eu vejo no texto é que eles trabalhavam em unidade. Eles tinham o mesmo propósito, irmãos. Josué não estava preocupado em fazer uma coisa, Arão e o outro, e Moisés outra, não. Eles tinham o mesmo coração, falavam a mesma língua, tinham o mesmo propósito, olhavam e miravam o mesmo alvo, chegaram no mesmo lugar. A falta de unidade nos faz perder batalhas. A falta de unidade faz o inimigo prevalecer sobre a minha vida e a sua. Irmãos, hoje é domingo, essa igreja era para estar muito mais cheia. Era para ter muito mais visitantes aqui hoje. Sabe por que não tem? Porque nós continuamos achando que a vida é uma maravilha, não entendemos que é uma guerra. Ou você acha que o seu vizinho está com um problema no casamento à toa, para que você o ajude. Ou você acha que aquele amigo do trabalho que está se afundando nas drogas, você acha que é isso mesmo, está tudo certo? Não, ele está esperando você se posicionar e trazê-lo aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos soldados, mas não soldados no sentido de, não, porque eu sobrei no exército, então eu me alistei, mas eu sobrei. Irmãos, ninguém que sobrou no exército de Deus, não, todos nós passamos. Fomos recrutados e precisamos todos os dias falar como guerreiros, como soldados valentes, agir como guerreiros e soldados valentes, falar com pessoas na qualidade de soldados valentes, porque pessoas precisam ser salvas, e Deus quer usar a minha vida e a sua para isso. Irmãos, o tempo está acabando, Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Levando a vida doidado. Irmãos, se divirta. Se divirta. Irmãos, aqui nossa família a gente se diverte. Seja dentro de casa, seja na rua. Hoje eu estava hoje à tarde, eu e até brincando de farrinha na cama. Eu mordendo a barriga dela ficou toda vermelha, tanta mordida que eu dei. Irmãos, a gente se diverte aqui. Tem dias que a gente não tem dinheiro, não pode sair, a gente vai aqui no Big Mel tomar sorvete, nós quatro, sendo os quatro ali, feliz da vida, que está tomando sorvete. A gente se diverte, mas nós não baixamos a guarda. Nós não deixamos as armas esquecidas. Tem muito crente olhando para mim aqui hoje, que não sabe nem onde colocou a arma. Vou falar mais, tem muito crente que nunca pegou na arma. Eu não estou falando de um revólver, não. Estou falando das armas espirituais. E talvez seu casamento não esteja legal. Sabe por quê? Primeiro, você não se posicionou. Você não se posicionou. Você é o marido que não conversa. Você é o marido que está vendo o barco, está afundando, você está lá. Rapaz, está afundando. Sua esposa está infeliz ao seu lado, por culpa sua, marido. E você está falando, que pena, né? Está afundando o barco. Você está olhando, inerte, achando que é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é não, irmãos. O seu casamento, ele precisa ser uma bênção. Um casamento, quando acaba, o inferno festeja. Isso é uma verdade, irmãos. Então, quando você perceber uma crise no seu casamento, faça uma retrospectiva, uma análise interna, fala assim, onde eu estou errando? Não é para botar a culpa na sua esposa e no seu marido, não. Onde eu estou errando? Onde eu posso ser melhor? Eu tinha um costume de tempos em tempos perguntar à pastora,
amor, onde eu posso melhorar? Aí eu parei, já tem quase um ano que eu não faço. Porque as últimas respostas foram muito iguais. Ah, você não me ajuda com a louça. Aí você não me ajuda com a louça. Aí eu parei de perguntar. Aí eu falei, vou treinar a lavar a louça, agora eu já vou perguntar, hein? Vou perguntar. Hoje eu lavo louça, eu ajudo dentro de casa. Então agora eu vou perguntar para ver qual a próxima área que eu preciso melhorar como marido. Porque eu entendo, irmãos, que eu preciso ser melhor a cada dia. Eu sou perfeito? Longe disso. Você é perfeito? Longe disso. Nós não somos perfeitos. Nós podemos ser melhores a cada dia. Eu posso ser um marido melhor, um pai melhor, um discípulo melhor, um pastor melhor, um líder melhor, um amigo melhor. Eu posso ser um filho melhor. Eu posso ser melhor, irmãos, eu reconheço isso. Eu reconheço que eu posso ser melhor. Agora, quando eu quero trabalhar sozinho, eu não venço. Eu fico imaginando Josué olhando, vamos imaginar agora de outro ângulo. Josué olha e fala assim, eu estou aqui com a espada na mão, correndo risco de vida, ou de morte, porque eu estou aqui na frente de batalha. Se os amalequitas vierem, ó o meu líder onde está? Ó Josué, ó Moisés onde está? Moisés está lá em cima, com a mão levantada, cantando aquela musiquinha. Não. Com a mão levantada, enquanto eu estou aqui guerreando com os amalequitas. Onde está Moisés? Porque aquela era a função dele. E Josué entendeu que cada um tem o seu propósito. Qual o seu propósito, irmãos? Irmãos, não é possível que alguns irmãos dessa igreja ainda não acordaram para isso. Quantas palavras direcionadas. Nós estamos numa guerra. Ou você se posiciona para matar o inimigo, ou você vai ser afligido, ou você vai ser atingido. Nós precisamos ficar mais atentos. Ficar mais atentos às respostas que os nossos filhos dão, às respostas que o nosso cônjuge dá, às respostas que os nossos amigos dão, porque podem estar passando por alguma dificuldade. E é você que precisa se posicionar. Para quê? Para ajudar, para estender a mão, falar, vem comigo, eu quero te ajudar. E às vezes, irmãos, ou quase sempre, irmãos, eu posso, mais ou menos assim, 70% dos gabinetes nós fizemos com os casais nesses 20 anos, aconselhando casais. 70% dos problemas eram bobos, idiotas, coisas que com uma conversa, coisas que com a quebra do orgulho, coisas que com o olhar calibrado resolvia. 70% dos casais chegavam, porque ele fez isso, porque ela fez isso. E ninguém chega e fala assim, porque eu fiz isso. Eu preciso me posicionar como marido. A esposa não chega e fala, eu preciso ser melhor como esposa. Nós estamos tão preocupados em acusar um ao outro, porque nós queremos nos isentar. Pintar a imagem do outro como vilão e eu sou o bonzinho. Irmãos, nós estamos numa guerra. Preste atenção numa coisa. Nós estamos numa guerra. E existem algumas áreas. Eu estou falando muito de família aqui, de casamento. Eu não tinha nem planejado falar disso. Eu creio que é o Espírito Santo que está direcionando. Então, se você percebe que tem algo errado no seu casamento, se posicione. Vai ler sua Bíblia. Vá orar. Eu e a pastora Chana, nós somos muito antenados do que a igreja brasileira, o rumo que a igreja brasileira está indo. Irmãos, todas as lives, pregações que a gente assiste, todos eles falam a mesma coisa e não é novidade. Olha só, oração, adoração, leitura da palavra e jejum. Oração, adoração, leitura da palavra e jejum. Todos falam a mesma coisa. Deus está nos levando à base, ao princípio, a nós buscarmos coisas que durante muito tempo nós esquecemos. Irmãos, virou comum entre o povo de Deus as pessoas não lerem a Bíblia. Quando você não lê sua Bíblia, você está falando assim, estou pegando essa arma, estou fechando a arma, falando assim, não, essa arma aqui eu não quero usar não. Quando você deixa de orar, você está falando assim, eu não quero me preparar para a guerra. Por que nós vemos uma igreja tão apática? Por que a gente olha, não estou falando só MIB não, irmãos, estou falando de forma geral.
Por que a gente percebe uma igreja apática, que olha sempre no seu umbigo, que não consegue ver a necessidade do próximo? Porque, irmãos, falta oração, falta jejum, falta leitura da palavra, falta compromisso com Deus. A igreja nunca esteve tão descomprometida com Deus como nos últimos tempos. A igreja nunca esteve tão longe da palavra de Deus. A igreja nunca teve tanta dificuldade para ler a Bíblia. Irmãos, a gente vai perguntar, irmão, está lendo a Bíblia? Eu leio às vezes. Às vezes, assim como eu preciso me alimentar todos os dias, a pastora Alexandre esse dia fez um macarrão, irmãos, meu Deus, misericórdia, eu comi muito. Ela fez na janta, eu comi no almoço no outro dia. Irmãos, assim como eu e você precisamos nos alimentar fisicamente, precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Se você não lê sua Bíblia, você não está se alimentando da palavra de Deus. Você não está se posicionando como um soldado valente, preparado para a guerra. Quantos soldados preparados no campo de batalha, achando que a vida é uma maravilha, está tudo bom, está tudo certo. Mas o casamento, não, vai dar tudo certo. Não, mas os seus filhos, não, vai dar tudo certo. Suas finanças, você não está dizimando, não, está tudo certo. Não, mas a sua vida espiritual, está ruim, mas está tudo certo. Irmão, está tudo certo, não. Precisamos ser soldados preparados. Nós precisamos ser soldados valentes que vão buscar ao Senhor e vão estar preparados para a guerra. Irmãos, vou te falar uma coisa, a guerra é diária. É diária. Ontem estávamos eu e França, fomos assistir um filme, A Forja, muito bom o filme. Estávamos eu e o França andando lá na passarela do Descobrimento. Irmãos, já estava anoitecendo. E tinha um grupo de mulheres na nossa frente, de biquíni. E eu brinquei com o Francis e falei, Francis, vamos olhar o rio. E o Francis não entendeu, porque estava viajando a maionese também, não tinha visto. Eu, Francis, vamos olhar o rio. Ele, o rio, pastor? Vamos embora, Francis. E Francis foi, olhou o rio, não entendeu nada. Quando ele olhou para trás, agora entendi, pastor, vamos olhar o rio. Porque eu entendo que eu preciso fugir da aparência do mal. Te dei um exemplo, irmãos, bobo. Agora, um soldado despreparado se deleita nesse momento. Um soldado despreparado acha que tudo é normal. E tem algo, estou terminando, irmãos, tem algo na vida cristã que talvez seja um dos maiores malefícios. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso. Não, eu pulei a cerca só uma vez, pastor. Eu adulterei, eu tive relações com outra mulher fora do casamento, mas não tem nada a ver, foi só uma vez. Você quebrou uma aliança, amigo. Não, pastor, é porque eu falo mal do meu marido, mas só às vezes um salão de beleza. Não, você está desonrando a Deus, porque ele é o líder da sua casa, é o sacerdote, seu marido. Mulher, você querendo ou não, olha para o seu marido aí, você que está aí. Ele é o seu líder, ele é o seu pastor. Não tem essa coisa de, não tem nada a ver, irmãos, tem. Hoje eu brincando com os jovens aqui, eles foram à praia, aí estávamos esperando o ônibus, ficamos batendo a bolinha ali na frente. Aí o Nicolas falou assim, pastor, Nicolas não foi, Letícia, eu acho. Pastor jogando bola. Foi você ou foi Nicolas? Pastor jogando, foi você. Pastor, o senhor está jogando bola. Eu falei para ela assim, eu aprendi uma coisa. Eu posso fazer tudo. Eu só não posso pecar. Só não posso pecar. Então, qual o nível? Ou quando você se olhar no espelho, como você vê esse soldado aí? Esse guerreiro? Desarmado? Despreparado? Sem foco? Distraído? Irmãos, uma das maiores estratégias do nosso inimigo é nos distrair. Mas eu oro, nós vamos orar por isso hoje, para que a partir de hoje, quando você olhar no espelho, você vê uma mulher guerreira, uma mulher valente, um homem cheio do Espírito Santo, que busca o Senhor todos os dias, e o inimigo vai pensar 2 vezes antes de vir contra você. Porque, irmãos, assim como aconteceu, presta atenção numa coisa, eu vou ler para encerrar.
Olha o que diz, verso 13 em diante. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, olha só, Deus falou com Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Os inimigos que até hoje estão prevalecendo contra a sua vida, você a partir de hoje vai se posicionar, e o Senhor vai riscar o nome deles totalmente da memória. Quase ninguém falou amém. Precisamos estar preparados para a guerra, irmãos. O nosso inimigo, ele não veio para brincar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E como que nós estamos agindo todos os dias? Irmãos, tem pessoas que gostam de se sentir coitadinhas. Ai, coitada de mim. Por quê? Por que aconteceu isso? Em nome de Jesus. Ei, levanta, sacode a poeira, meu irmão. Dá a volta por cima, vai ler sua Bíblia, vai orar. Quer ajuda para orar? Todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, estamos orando aqui. Vem para cá, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Nós vamos te ajudar. Nós temos um grupo aqui que é fielzinho, vem todos os dias. Vamos orar juntos. Você quer vencer a batalha? Se fortaleça no Senhor. Mas nós não podemos ficar mais olhando, tiro para todo quanto é lado, um morrendo ali, o outro sendo atacado aqui, e a gente no meio da guerra, perdido, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu achei que eu ia aceitar Jesus e ia para o céu. Vai para o céu. Mas nós temos uma guerra aqui. Nós temos inimigos a enfrentar aqui. Nós temos o nosso propósito para cumprir aqui. E vou te falar uma coisa, agora eu vou encerrar mesmo. Quer ver uma coisa que o inimigo detesta? Irmãos, quer ver o inferno tremer? É quando um jovem fala, eu sei quem eu sou em Deus. O mundo fala que eu sou um aborrecente. Eu sou um adolescente cheio do poder de Deus. O mundo olha para mim e fala, você vai trair sua esposa, você é um péssimo marido. Eu sei quem eu sou em Deus e quem eu sou dentro de casa. Irmãos, o nosso problema é que nós não tomamos posse disso. Então hoje nós vamos sair daqui completamente revestidos do poder de Deus. Nós vamos sair daqui hoje, vamos orar agora. Fica de pé comigo. E você vai encarar os seus problemas de forma diferente hoje. Hoje você vai encarar os seus problemas de forma totalmente diferente. Eu queria que você pensasse agora. Feche seus olhos, por favor. A área da sua vida que você precisa hoje colocar diante do Senhor. Nós vamos orar. Não vou te chamar para a minha frente, não. No seu lugar mesmo. Pensa aí, vou te dar um minutinho para você pensar. Pensa aí. Talvez o inimigo esteja falando com você agora aí. Não tem nada não. Tem sim, irmãos. Tem áreas da sua vida que precisam de conserto. Tem áreas da sua vida que podem ser melhores. Tem áreas da sua vida que você não está conseguindo ver a mão do Senhor. Que o inimigo tem vindo, tem te afligido. O inimigo tem dado risada de você e da sua família. Eu não sei qual é a área, mas eu sei que tem. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, nos posicionar no Senhor. Senhor, eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui e entraram por aquelas portas, mas eu sei como eles vão sair daqui hoje, entendendo que em Ti, eles são mais do que vencedores. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor troque a armadura, que o Senhor venha agora, Senhor, com as armas espirituais sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Senhor, e que cada um que hoje saia, Senhor, entendendo quem é no Senhor. Senhor, nós não queremos, Senhor, ter o nosso nome exaltado, glorificado, nós queremos glorificar o Teu nome. E como nós falamos na semana passada, nós cremos que do Senhor é a guerra. Senhor, em nome de Jesus,
Não importa, Senhor, se nós vamos erguer as nossas mãos, se nós vamos sustentar as mãos de alguém, ou se nós iremos para frente de batalha. Nós queremos hoje nos posicionar, Senhor, e declarar, Pai, que a partir de hoje nós iremos cumprir os nossos propósitos, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, queria que você colocasse a mão na sua cabeça. Irmãos, tudo começa aqui na nossa mente. Tudo começa na mente, irmãos. É aqui o campo de batalha. É aqui que o inimigo sempre ataca. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, todo pensamento de desistência, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Todo pensamento de morte, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, solta essa mente agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, para que o Senhor traga a memória agora, Senhor, de cada um aqui. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos nesse momento e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor traga a memória agora, Senhor. Em nome de Jesus, todo